Então, Dr. Geraldo aqui em Icaraí, ele fez tudo que uma cidade precisa, né? A escola, né? Uma cidade precisa de pessoas educadas, precisa de saúde e a delegacia, né? E ainda, de brinde, a energia motor, que era ligada a partir das 6 horas da noite até determinado horário, talvez umas 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite, desligava e ficava tudo breu, né? Tudo no escuro. Mas durante o dia ligava ou era só à noite? Não, só à noite. A energia motor era só à noite. As pessoas, né, de mais condições, né, como tipo aqui o seu Manuel Pedro, né, que ali da região do Mosquito, tinha aí geladeiras a gás, né, a gás butano, né, que ainda hoje não existe mais geladeira, mas ainda tem muito carro que é a gás butano, né, ali naquela região da serra. Picape, né? A gás butano. Então eram as pessoas de condições mais elevadas tinham já essas geladeiras também, né? Mas isso só foi também muito depois, né? Porque antes mesmo era o que era o sal, né? A questão mesmo que conservava os alimentos era o sal. Porque também tinha a questão da pesca, né? Da pesca, os currais pesqueiros, né? Que dava muito peixe, sardinha, xarel, né? Muitos peixes, então, que cultivava era o sal, e que as pessoas iam comprar o sal também de jumento, né? Eu lembro dessa questão de jumento de alguém, não sei, acho que até o meu pai falando também sobre essa questão de venda desse peixe para Itapipoca, para sair 2, 3 dias, sei lá, de viagem, né, para a cidade mais próxima, era Itapipoca, né, isso Itapipoca e Uruburetama, né, Uruburetama era Arraial, era conhecido como Arraial, tanto que eu fiz faculdade em Uruburetama, e quando eu cheguei em casa eu disse, papai, na cidade onde eu estou, é tudo arrodeado de serra, né, eu me sinto nas regiões montanhosas, né, da Bíblia. Aí ele dizia assim, como é o nome dessa cidade? Eu disse, Uruburetama, assim, pois eu conhecia como Arraial, né, porque eles iam muitas pessoas daqui, da região aqui da praia, ia também para o Arraial, fazer as compras, trocar também, né? Porque antigamente tinha muita questão da troca, né? Não era nem tanta venda por dinheiro, era mais por troca, né? Levava o peixe para a Ribeira, aí lá trocava por farinha, por goma. É como a gente chama os caminhoneiros de hoje em dia, não voltava batendo, ia carregado e voltava carregado, né? Isso. E assim, né, continuando, Icaraí tinha, né, o essencial para sobreviver. Em partes, Icaraí evoluiu muito, mas podemos perceber também que perdeu, né, porque se tivesse continuado com esse progresso, né, de construção, né, de postos policiais, hospital, escola, porque também uma coisa que desenvolve muito uma cidade, um lugar, é universidade, né? Sim. Sobral, ela é conhecido como desenvolvimento pela questão das universidades, né? Muitos pais colocavam os filhos para estudar lá. A questão econômica também, né? Pois né? Porque aonde tem gente, o capital tem que gerar, né? O dinheiro tem que gerar. Então é isso, e aí eu sou muito grato, né, à família Azevedo, na pessoa do Geraldinho Azevedo, que nós tivemos o privilégio de também trazer aqui para Icaraí, quando a nossa escola completou 50 anos. Né? O diretor da época era o Valdiono Rodrigues, né, ali da sede de Amontada, e ele trouxe o Geraldinho, né, toda a equipe, né, o Geraldinho, para rever nesse momento da construção da escola que o seu pai tinha construído. E foi muito bom, né, ter o Geraldinho, né, filho, né, aqui, que também tem um polo de questão também de universidade, desse tipo de coisa. E foi isso. Então somos gratos, né, a ele, né, a família do Dr. Geraldo, por essas obras construídas aqui no nosso distrito. E Icaraí, gente, sempre foi mãe. Eu sempre costumo dizer, compadre Gleice, que Icaraí sempre foi mãe. Todo dia 2 de novembro eu vou para as Pedras Compridas. Assim tem a questão do cemitério, as Pedras Compridas, né? Hoje está aí internacionalmente. Pedras Compridas, que eu não vou nem falar da história, porque todo mundo já conhece a história de Pedras Compridas. E quando eu chego nas Pedras Compridas, eu encontro pessoas de Itapipoca, Itarema, Caraú, Fortaleza, Baleia. Por quê, gente? Porque até o cemitério de Icaraí era mãe, né? Só tinha aqui. Esse foi o primeiro cemitério, realmente? Primeiro cemitério. Então, as pessoas que faleciam aqui no Icaraí,
elas ou se enterravam nas Pedras Compridas, né? Ou em Patos, viu? Também em Patos também era... Patos, que não, Patos não é distrito não, mas é de Itarema, né? É de Itarema, é. Que provavelmente o povo talvez se enterrasse lá pela questão que eu já falei anterior, né? Porque Icaraí era de Mudaú lá a Barra dos Torrões, né? Então o que acontece? Nós temos algumas pessoas, né, de determinadas famílias aqui que são enterradas em Patos, viu? No cemitério de Patos, um cemitério também muito antigo, viu? E isso, gente, Icaraí sempre foi mãe, né? E hoje Icaraí, nós podemos assim dizer, né, é uma palavra bem popular que todo mundo diz, é a sala de visita da sede do distrito, né? Quando se fala em Amontada, só dá Icaraí. Quando se fala nas praias vizinhas, só dá Icaraí. Realmente Patos, até Patos, outro dia eu vi uma postagem, uma pessoa numa lagoa, acho que velejando, alguma coisa desse tipo, colocou lá, Icaraí de Amontada, como, sabe, já sendo Itarema. Isso. Algumas pessoas de fora, eu sei que muita gente não acha interessante, aquelas pessoas daquelas localidades, fala isso, posta isso, fala aquilo, mas é uma coisa cultural, acho que é uma coisa que, sabe... E para quem realmente conhece, sabe que não é, que pertence sim à Amontada, mas para quem é de fora, turista, né, esse tipo de pessoa... Mas por que isso? O centro praticamente, como tu diz, né, a mãe, né, Icaraí, pessoas vê como um pertencente ao Icaraí. Mas por que isso? Porque Icaraí, de início, ele era toda essa região, era toda essa região. Todas as outras vieram só depois. Aí por isso que tem ainda essas raízes, né? E claro, né, que as pessoas se sentem ciumadas, porque quem não quer o melhor para si, né? É normal a pessoa querer o melhor para si. Mas Icaraí, ele tem essa história, né? Essa história grandiosa, a qual quem estudou, quem tem conhecimento sabe, né? Sabe disso, e é isso. E graças a Deus por isso, por Icaraí ser essa grande potência, pela questão também do desenvolvimento econômico, de geração de emprego, pela questão de muitos jovens, né, da minha época, tinham que ir para São Paulo, tinham que ir para Fortaleza, e lá hoje estão tudo voltando para Icaraí. Outro dia eu ouvi uma colega minha dizer, Icaraí está muito bom mais com encontrar trabalho do que Fortaleza, né? Então tudo voltando. Por quê? Porque graças a Deus Icaraí tem uma história, né? Icaraí, ele não nasceu do nada. E todas essas outras regiões aqui da nossa redondeza, querendo ou não, deve ao Icaraí, né? Icaraí que é como um hino nacional, gigante pela própria natureza. Por isso que quando alguém coloca assim Icaraizinho, eu não concordo. Aqui é a polêmica, a gente né? Eu não concordo sobre isso. Eu sei que é uma forma carinhosa, como eu gosto de ser chamado Jairinho, mas eu não concordo. Icaraí era para ser no aumentativo. Icaraizão, porque um lugar tão bonito, de tanta beleza, que acolhe tanta gente, não pode ser pequenininho. Tem que ser grandão, né? Icaraizão. Já uma pergunta que eu ia te falar sobre essa questão da polêmica, que eu falo brincando, né, mas é polêmica e tudo. Para alguns, para outros é só uma questão de opinião, né? Então você já vê que ele já tem uma opinião sobre esse nome. Fala mais sobre essa questão desse nome. Icaraizinho, Icaraizão, Icaraí. Comenta sobre isso, a tua opinião, que a gente já percebe, né? Que é isso. Estamos aqui falando sobre o nome Icaraizinho, né? Icaraizinho, para alguns é uma forma carinhosa, mas como eu sempre digo, por que não Icaraizão? Icaraizão por quê? Icaraizão, um lugar, como eu já falei, que acolhe a todos, né, de belezas naturais, né, Icaraí do povo bom. Então, Icaraizinho, mesmo sendo carinhoso, uma forma carinhosa, mas não combina, né, para o nosso Icaraí, né? Nós sabemos que Icaraí, ele, no dia 29 de maio de 1934, pela lei número 1271, foi oficializado o nome Icaraí pelo governador do estado da época. Em 20 de dezembro do mesmo ano, Icaraí foi oficializado com o nome de Icaraí, com a limitação, como eu já falei, da Barra do Mudaú à Barra dos Torrões, né? E da praia para a sede de Amontada até Araçás.
Então, gente, Icaraí, em momento algum, ele deve ser chamado por Icaraizinho. Tu tem alguma coisa contra, Jairo? Não. Quem tem as suas empresas, né, os seus negócios, que queira colocar Icaraizinho, muito bem, porque é seu, você coloca de qualquer forma. Mas nós temos que obedecer à lei, e nenhum documento está lá Icaraizinho. E eu espero que ninguém se atreva a mudar, porque Icaraí, ele tem a sua história, Icaraí tem as suas culturas, as suas raízes, e quando se mexe em tradição, isso maltrata muitas pessoas, porque a tradição, de uma certa forma, pode ser até ruim, mas de outra forma é boa, porque é o que arrasta, né? O que arrasta é o testemunho, e tradição vem de testemunho. Por isso, gente, Icaraí jamais, é Icaraizinho. Icaraizinho, e a nossa sede é Amontada. Nada contra a Amontada também, viu? Desculpe, né, colegas, amigos, internautas, mas Icaraí, eu sempre digo, nunca deveria ter saído de Itapipoca. Até porque nós, icaraíenses, resolvemos a maior parte das nossas coisas em Itapipoca. Sim, sim. Quando não é Itapipoca, verdade, é Fortaleza. A Montada nós só vamos como é mesmo essencial, né? Nada contra, nada contra. Até porque eu já morei na sede e tenho muitas amizades, né? Muitas pessoas boas lá do meu convívio. Mas Icaraí tem a sua própria história, Icaraí caminha com os seus próprios passos, sim, com a sua própria economia, independente de qualquer sede de distrito ou de município, né? Icaraí, isso. Por isso é que eu não concordo esse nome Icaraizinho, mas sim Icaraí. Nem Icaraizinho, nem Icaraizão, mas Icaraí de Amontada. Isso, o nome certo é Icaraí de Amontada, até porque a gente vê nas placas ainda do governo. Eu acho assim, com relação a isso, respeitando sua opinião, e os internautas que estão nos assistindo também, vamos ver que é apenas sua opinião e não é nada contra os empresários que colocam suas empresas, seu nome, Icaraizinho, até como podcast também, nada contra, porque é uma forma carinhosa e empresa é empresa. Agora eu vejo, e para que as pessoas possam entender, e vão entender sim, né, o seu recado, sua opinião sobre o nome, Icaraí, Icaraizinho, Icaraizão, é a questão da cultura de não deixar morrer esse nome que é realmente por direito, da época, como você falou, do ano que o governo fez isso, fez aquilo. Então, para que as pessoas possam entender melhor, é isso, não é nada contra, não é brigando, né, sabe? E Icaraí que a gente vê realmente, tá lá, e Icaraí ainda está grudado com a Montada. Como a gente pode dizer, Icaraí é uma potência, né? Não é porque a gente está aqui no Icaraí, é do Icaraí, mas porque a gente já conhece o que é certo, o que é errado. Icaraí é uma potência, né, cultural, econômica, praticamente caminha com seus pés, né, como a gente pode dizer. Mas lá está, Icaraí de Amontada. Realmente o nome é Icaraí de Amontada, não é isso? Isso, Icaraí de Amontada, e assim rogo a Deus, faço até aqui um apelo, né, aos políticos, né, às pessoas que regem as leis municipais aqui da nossa cidade, que jamais possa cair na ignorância de mudar esse nome Icaraí, até porque, como o nosso pároco diz, aqui é o Icaraí original, Icaraí de muitos sabores, Icaraí de muitas culturas, Icaraí de belezas naturais, Icaraí original. Tem outros Icaraí pela aí, né, mas o original, né, do estado do Ceará é o Icaraí de Amontada, viu? O Icaraí de Amontada. Aí, gente, por que mudar o nome tão bonito, né, tão fácil de se escrever, né, Icaraí, né, Icaraí, a praia do Icaraí de Amontada. E é isso, né? Então, faço esse apelo, né, aos que regem as leis do nosso município, que jamais, né, coloque placas, né, outdoors com o nome Icaraizinho, porque isso não existe. O nome é Icaraí. Sinal, gente, por sinal, alguns tempos atrás, alguém colocou um nome na praça, Icaraizinho, né? Não sei se foi uma associação, e a comunidade foi lá, tirou letra por letras, né? Porque isso significa dizer que as pessoas não gostam, né, os nativos, né, as pessoas que nasceram aqui, que trabalharam para que o Icaraí pudesse chegar onde chegou, porque muita gente trabalhou para Icaraí chegar onde chegou, fica até emocionado, porque imagina só, gente, um lugar no fim do túnel, né, um lugar no fim do mundo, porque para onde você corre é só água, é só mar. Então, chegar ao ponto que chegou é porque muita gente lutou, muita gente deu o seu melhor para que nós pudéssemos chegar até onde chegamos. Então não é justo alguém vir, né, como no início da nossa conversa, mudar o nome, mudar nome de rua, nome de lugar. Não. Tem que ter
levantamento popular. Quando a gente vai fazer essas coisas, tem que ter levantamento popular, auditorias, reuniões, assembleias, viu? Por isso é que às vezes a gente desacredita na política, porque as pessoas agem pelas costas das pessoas, da nação, da população, e aí acontece como aconteceu. E sempre vai ter aqueles que dão apoio. Da mesma forma que tem os que dão apoio que presta, também dão apoio que não presta. E aí, essa é a lei da vida, né? Aí fica nesse toma lá, dá cá. Mas, com certeza, Icaraí prevalecerá, como também a escola da sede do Icaraí, que foi construída na sede do Icaraí, irá prevalecer, né? Porque... Mas teve algum comentário sobre a questão de tirar aquela escola? Sim, para fazer um ponto cultural. Ponto cultural, gente, assim, que também é uma... Quando falando de Icaraí, que também eu acho assim que os nossos governantes, nem só municipal, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo nosso prefeito, vejo que ele está trabalhando, fazendo um bom governo, mas eu vejo que deveria fazer mais pelo nosso Icaraí, né? Porque como eu sou daqui, nasci aqui, tenho raízes aqui, eu só não mando aqui, porque quem manda é Deus. Mas eu esses outros adjetivos, né? Eu tenho aqui. Então eu vejo que eles deveriam, da mesma forma como ali Mudaú, que é uma praia também turística, tem um calçadão, tem um momento tem um polo de lazer, né? Ali na região do Itarema também você vai naquelas camboas, né? Ali no Itarema, gente, é a coisa maravilhosa. E aqui no Icaraí não tem nada ainda de quebra. As pessoas que compram um pedaço do terreno ainda cerca a praia. Outra vez eu queria até saber, minha gente, quem é o órgão responsável que autoriza aquelas pousadas cercar a praia, né? Então eu caminho na praia, eu tenho que ir por dentro do mar quando a maré está cheia, porque a praia, porque eu só caminho aqui na avenida mesmo, né? Não vou muito para longe, é tudo cheio de corda e ninguém faz nada, né? Mas quer chamar Icaraízinho, né? Quem ama, cuida. Eu sempre digo, quando a gente ama, a gente conhece o carinho quando cuida. Então, se ama Icaraízinho, vamos cuidar do Icaraí, né? Ainda temos terreno ali nas margens do mar, que dá para fazer um polo de lazer, né? Isso que eu ia falar, viu? Então temos muito, ainda dá tempo. Vamos, Icaraí pede socorro para isso, né? Icaraí pede socorro para isso. Não é mudando o nome de rua, não é mudando o nome de avenida, que isso é amor e é serviço, não. Serviço é concreto, né? E o concreto está faltando, né? Mesmo, como eu ia falando antes, não falo só de governo municipal, porque tem que ter convênio. Governo municipal, governo federal, governo estadual, né? Para que as coisas possam dar certo. Porque, como eu sempre digo, se temos uma montada bonita, Icaraí, ele é o carro-chefe, né? Se a montada tem o que tem, Icaraí é um carro-chefe. Também não posso dizer, não vou ser injusto, será que quando nós passarmos a cidade, a montada vai cair? Não, vai sofrer como qualquer perca, né? Todas as vezes que nós perdemos algo, a gente sofre. Mas Icaraí, a montada também tem as suas potências, né? Tem o seu carnaval, tem os seus açudes, que também dá para caminhar sem Icaraí, né? Então, gente, Icaraí de Amontada é o nome, está na lei 1271, né? Criada pelo governador do estado, da época, que não me foge da memória, né, era o Joaquim Correia de Figueiredo, se não me foge da memória. Eu também não tenho tanta certeza, mas a lei é essa que oficializou o nome Icaraí. E é isso.